Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Você lembra logo quando fala um homem segundo o coração de Deus? Quem é que você lembra? Davi. Todo mundo sabe que o homem segundo o coração de Deus era Davi. Tinha outro, que a Bíblia não diz exatamente que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero acreditar que José, por exemplo, José do Egito, era um homem segundo o coração de Deus. Diz que tudo que José tocava, prosperava. Por quê? Porque Deus era com José. Deus era com Davi. E Deus é comigo, e Deus é contigo. Mas nós, quando falamos num homem segundo o coração de Deus, a gente fica imaginando o que é preciso ter ou ser para ser reconhecido como um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Quem não quer ser reconhecido como uma pessoa segundo o coração de Deus? Eu quero. Eu creio que você também quer ser reconhecido. Vamos ver na palavra do Senhor. Eu não vou pregar neste texto, mas vamos ver uma referência que lá no Novo Testamento faz exatamente a essa questão do homem segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a parte B do versículo 20. Leremos até o verso 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o verso 20, a parte B, até o verso 22. Compartilhe a sua Bíblia com nossos visitantes, quem não tem a Bíblia ainda. Diz assim na palavra do Senhor: depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Aí no 21, então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, olha a expressão, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia. Texto lindo. Achei Davi, filho de Jessé. Como é que diz aí? Vamos dizer junto? Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, graças mais uma vez te damos, Pai amado, por estarmos reunidos com tua igreja diante da tua palavra e em teu santo nome, Senhor. Venha perdoar os meus pecados, Senhor. Torna-me em condições de ser o portador das palavras do teu coração. Abra as nossas mentes e corações para receber os teus ensinos nesta noite, Pai. Venha nos falar da tua vontade para as nossas vidas. É a oração que eu te faço agradecido, em nome de Jesus.
Amém. Um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis, de extrema decadência espiritual, de extrema violência, de corrupção, desamor, onde nós percebemos cada vez mais intensa a atuação do inimigo das nossas almas, e nós sentimos a carência de homens e mulheres íntegros e compromissados com a verdade. Hoje nós ouvíamos o programa da Assembleia de Deus na Rádio Sertão e ficamos muito impressionados com o que o irmão que estava lá fazendo o programa, ele veio para uma emissora de rádio, ele chamou a atenção dos irmãos daquela igreja, porque não estão mais indo para os cultos. E quando precisou a pessoa vir no programa de rádio chamar a atenção de uma igreja, ele poderia ter chamado a atenção dentro da igreja. Como se não estão dentro da igreja? Como chamar a atenção? E o irmão chamava a atenção pelo rádio daquela igreja e chegou ao cúmulo. Veja só, o aniversário de um conjunto lá de louvor não pôde ser feito. Tiveram que adiar o aniversário porque as pessoas não estão indo para o ensaio. As pessoas que iam fazer aniversário do louvor. Então, agora, na verdade, a gente constata que isso não está acontecendo numa igreja só, não é um problema só da Assembleia. Ainda há pouco eu estava aqui reclamando dos irmãos que não estão vindo para os trabalhos durante a semana. Ou nós temos compromisso com Deus ou não temos, irmão. Ou nós somos crentes domingueiro e assumimos isso, ou nós assumimos um compromisso verdadeiro com Deus. Porque o que ele disse aqui, eu encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, e o que fará a minha vontade. Então a primeira lição que a gente já tira daqui é que um homem segundo o coração de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, ele prioriza a vontade de Deus na sua vida. A pergunta: nós temos priorizado Deus na nossa vida? Nós queremos tanto as bênçãos, queremos tanto ser reconhecidos como pessoas segundo o coração de Deus. Isso é legal, ser reconhecido e tal, mas e cadê a caminhada com Jesus? Jesus está voltando e nos encontra de repente em que situação? E nós estamos realmente vivendo esse momento. É uma apostasia impressionante. Pessoas que a gente vê com 12, 15, 20 anos de evangelho estão apostatando da palavra, estão correndo, estão inventando modas, pessoas deixando, aí correndo atrás de culto disso, culto daquilo outro, e foge da palavra. E o que acontece? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Se nós começarmos aqui a fugir e a querer trazer outras doutrinas para ver a casa cheia, porque as pessoas estão querendo ver aquilo, e o que acontece invariavelmente? A pessoa vai correndo atrás dessas coisas, esperando que aconteça algo. Aí é que se algo não acontece, a profetada de tudo que é jeito, Deus mandou dizer, receba, e a pessoa recebe, e o tempo passa e aquilo não acontece. Deus te falou que você tem uma varoa lá para você, é lá naquele lugar que tem uma mulher lá para você. Aí o camarada fica lá esperando, aí não aparece, ele começa a olhar para uma, é aquela, e fica pirado e começa inclusive a infernizar a vida da menina. E isso é uma realidade que está acontecendo. Deus mandou dizer, o que Deus tem para revelar para a gente está tudo na Bíblia. Esse negócio de profetada para cá, profetada para lá, sabe qual é o resultado disso? É que as pessoas acabam se desiludindo, e o que é pior, vão para o mundo, porque não acreditam em mais nada. É este o quadro que nós estamos vivendo. É dentro desse clima que Deus procura homens e mulheres de verdade. É dentro desse clima que Deus procura homens e mulheres que não estejam comprometidos com o mundo. É dentro desse clima que nós lemos na palavra de Deus em Romanos 12, verso 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é racional, dentro da razão. Culto racional, fé dentro da razão. Nós não podemos ficar criando fábulas, historinhas e brincadeirinhas aqui para movimentar com o emocional das pessoas e fugir da palavra, não. Nós não podemos, nós vamos prestar conta disso para Deus. E é o que Deus diz na sua palavra: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da vossa mente. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Se fostes libertos pelo Filho, verdadeiramente fostes libertos. Ou fomos libertos ou não fomos. A renovação da nossa mente nos remete a pensar, em primeiro lugar, nas coisas lá do alto, sabendo que as demais coisas que serão necessárias para nós, Deus é o Deus da provisão. Ele vai prover o que for necessário para mim e para você. Mas é dentro deste clima que Deus procura homens e mulheres de coração puro. Como ele disse de Davi: achei Davi. Ele estava procurando e ele achou Davi. Nesta noite ele está procurando aqui homens segundo o coração de Deus. Será que Deus vai encontrar nesta noite aqui alguém que tem o coração segundo Deus? Alguém que fará toda a minha vontade, diz o Senhor. Oh, aleluia! Meus irmãos, é dentro deste clima de apostasia, de ventos de doutrina, de violência, de corrupção, de tudo, e é dentro desse clima que nós estamos inseridos, que Deus continua procurando homens e mulheres segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O interessante que eu quero ressaltar é que nós sabemos, e isso me conforta muito, que eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Isso me conforta porque nós sabemos que Davi era um homem que tinha falhas. Ele não era perfeito. Ele tinha também um corpo igual ao meu, igual ao seu. Ele tinha uma tendência ao pecado, tanto que em determinado momento ele caiu. Mas nós vamos ver por que ele era também, por isso, um homem segundo o coração de Deus. Davi, como todos nós, temos essas falhas, mas ele revelava sempre um profundo espírito de arrependimento e de contrição. Esta é, no meu entender, a principal diferença entre alguém que tem o coração puro, o coração segundo Deus, que tem a tendência para o pecado, mas também tem um profundo espírito de arrependimento e contrição. Arrependimento, contrição, ou seja, eu pequei, eu reconheço e eu não vou mais pecar. Esse pecado, pelo menos, eu não vou fazer. Vejamos nesta noite 5 qualidades que fizeram deste homem, Davi, um homem segundo o coração de Deus. 5 qualidades. E aprendamos com Davi. Primeiro, Davi era um homem controlado pelo Espírito de Deus. Vamos para a Bíblia, 1 Samuel 16, de 1 a 13. Perdoem o velhinho que traz tanta Bíblia para a igreja. Haverá dia que as pessoas procurarão quem pregue e não encontrarão. Aproveite hoje. Talvez você não sabe se vai ter uma outra oportunidade. Jesus pode voltar essa noite. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?
enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, no verso 2: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. No verso 4: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. No verso 7: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E ouça muito bem esta última frase: e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Missão cumprida. O homem escolhido por Deus, Deus já sabia quem era, não era pela aparência, ele estava lá, no meio do mato, no meio do campo, apacentando as ovelhas, trabalhando, cuidando das ovelhas. Eu escutei uma vez um pregador dizer, Samuel Silva, né, Adalmiro? Eu nunca mais esqueci. Ele dizia, quando se referia a essa passagem, ele dizia, e estava lá cuidando das ovelhas. Ele diz, talvez até com a lã da ovelha impregnada nas suas unhas. Ele vinha com o cheiro das ovelhas, porque um verdadeiro pastor, ele tem o cheiro das ovelhas, porque ele só anda no meio das ovelhas. E aí, a frase que eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa frase diz: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. No momento em que Samuel unge Davi, demonstrando com esse ato a escolha de Deus, naquele momento o Espírito Santo se apossou de Davi. Este é o segredo, a chave de tudo: deixar o Espírito de Deus nos dominar. É notório que o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nosso ser a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Diz na palavra, Efésios capítulo 1, versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando cremos no Senhor Jesus, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas eu quero lhes dizer que entre ter o Espírito Santo e permitir que Ele controle o nosso ser, há uma enorme distância a ser percorrida. Ter é uma coisa, permitir é outra. Em várias situações nós vemos Jesus perguntando para as pessoas: queres ser curado? Que queres que eu te faça? É preciso querer, porque muitos estão com uma faca cravada no peito, chega no hospital, o médico diz: eu vou precisar remover esta faca, posso? A pessoa está consciente e diz: não, vai doer muito, eu não quero, mas para lhe curar eu tenho que tocar nessa faca. Não, não quero. Então assina um termo aqui, vá-se embora, o problema é seu. Assim é com a gente. Jesus vive perguntando para nós: você quer ser curado? Que queres que eu te faça? Eu quero ser curado, certo, mas eu vou ter que tocar nesse teu pecado, eu vou ter que remover esse pecado. Não, eu não quero isso, não. Eu quero ser curado, mas eu quero continuar do jeito que eu estou aqui. Eu não quero abrir mão do meu eu não quero abrir mão. É uma luta interna. Queres ser curado? Então tem uma distância muito grande entre ter o Espírito Santo e permitir que Ele haja na nossa vida. Nós precisamos deixar a carne de lado e cada vez mais nos alimentarmos do Espírito Santo de Deus, deixando que o fruto do Espírito se revele em nós. Você tem permitido que o fruto do Espírito se revele em você? Ou você tem corrido mais atrás dos dons do Espírito? É importante ter os dons, mas se só tiver o dom e não apresentar o fruto, eu vou desconfiar que esse dom não é do Espírito Santo. É a palavra, irmão, não é eu que estou inventando, não. Porque não pode haver manifestação espiritual num vaso podre, no vaso sujo, no vaso encardido. Em tudo o Senhor diz: purificai-vos. Desde o Antigo Testamento Ele dizia lá para os sacerdotes que antes deles irem oferecer o sacrifício, tinha que lavar as mãos e os pés na bacia de bronze lá do tabernáculo para se purificarem, senão morreriam. Olha a gravidade, morreriam se não se purificassem. As coisas de Deus são santas, são puras. Tem gente brincando aí de dom de Espírito Santo, brincando como que Deus é um negócio assim que acontece de qualquer jeito, de tudo que é maneira. Não é não, né? Não é não. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos. Queres ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Primeiro, faça a vontade de Deus. Segundo, deixe o Espírito Santo de Deus controlar as suas atitudes, todo o teu ser. Davi era um homem que não confiava em si mesmo. Ele depositava a sua confiança no Senhor. 1 Samuel 17, os versos 45 ao 47. 17 de 1 Samuel 45, 46, 47. No 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. No 46 ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti com a força do meu braço. Não foi o que ele disse? Foi não. Ele sabia que ele era pequeno demais para enfrentar aquele gigante.
Nós às vezes nos sentimos tão pequenos diante dos gigantes que nos afrontam. Vamos confiar em nós mesmos? Vamos confiar em Deus. Como Davi disse: eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. E ele disse aqui, achei lindo isso aqui, que ele diz: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele tributou, ele creditou a vitória a Deus. A vitória vem de Deus. De posse então do Espírito Santo, Davi manifesta coragem e destemor. Nós vemos que primeiro ele foi revestido do Espírito Santo, e aí com o Espírito Santo ele se enche de coragem. Quando nós lemos em 1 Samuel 17:4, um pouquinho antes, 17:4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso convertido para metro, o Golias tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Convertido para metro, nosso entendimento alcança, Golias tinha aproximadamente 2,80 metros, quase 3 metros de altura. Embora Davi fosse franzino, em 1 Samuel 17:42, diz: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Por quê? Um homem com 2,80 metros, olha para um rapazinho, ele sumiu na frente de Golias, mas ele não temeu, encheu-se de brio e enfrentou o gigante. Pela lógica, deveria ser Saul, que era o maior de todo o reino. Você sabia que de todo o reino Saul era o maior? Veja na sua Bíblia, 1 Samuel 9:2. 1 Samuel 9:2. Vai falar agora sobre Saul, para você ver o contraste aqui entre Saul e Davi, que não é a aparência exterior que importa aos olhos de Deus. Não é a altura, não é tamanho, não é nada. É o coração que faz a vontade de Deus. 1 Samuel 9:2 diz: tinha este um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Viu? Saul sobressaía em altura a todo o povo. Então lá naquele momento, se tinha alguém alto, grande, no meio do povo, era Saul, que era o rei. E nada mais justo que ele, como rei, sendo o maior, fosse então enfrentar Golias. Mas ele não foi. Ele ia nada, ele ficou lá vários dias, Golias afrontando. Parecia uma loucura. Davi, ele foi compreendido por seus irmãos, inclusive pela atitude dele de querer saber o que estava acontecendo. Em 1 Samuel 17:28 diz: ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Ele ainda foi maltratado pelo próprio irmão. Quantas vezes, queridos, nós tomamos decisões e somos incompreendidos. Uma decisão conforme a vontade de Deus. Davi estava ali porque tinha um propósito de Deus. Quantas vezes eu fui tão incompreendido quando fui abrir esse trabalho aqui, até hoje, mas Deus honra a gente, como honrou Davi. Aleluia, e louvado seja o nome do Senhor, porque Davi não confiou em si mesmo, Davi não confiou na sua capacidade, Davi não confiou em seus talentos, Davi confiou no poder do Espírito Santo. A armadura, que tentaram colocar armadura em Davi, ele não conseguiu nem caminhar, porque a armadura de nada adiantava para Davi, mas sim o poder do Espírito. Davi então pegou 5 pedras
em 1 Samuel 17:40, você acompanha na sua Bíblia. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ele pegou 5 pedras. Vamos pensar junto. Talvez, quem sabe, ele pensasse lá consigo mesmo: bom, eu vou pegar 5 pedras porque eu vou ter ao menos 5 chances para derrubar Golias. Ele levou 5 e ele acreditava que ia precisar das 5. Mas Deus só precisou de uma para derrubar Golias. Só uma. Se nós usarmos uma simples regrinha matemática, nós veremos que 5 pedras, então, totalizam 100%, certo? Os bons de matemática. 5 pedras equivale a 100% de chance para derrubar o gigante. Portanto, se 5 pedras é 100%, uma pedra é quanto por cento? 20%, certo? 20% equivale uma pedra a 20% de chances. Você sabe o que isso significa? Que com Deus, com o Espírito Santo de Deus tomando conta da nossa vida, 20% de chance significa 100% de acerto. Nunca diga eu não posso, pois Deus tem o poder de transformar 20% em 100%. Por isso que a gente às vezes se acha fraco, mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E o segredo estava no fato que Davi não confiava em si mesmo, mas em Deus, porque ele diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5, diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O Salmo 20, o verso 7 nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, enquanto você estiver confiando em si mesmo, jamais será um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Deus procura homens e mulheres que verdadeiramente depositem a sua confiança nele. Terceiro, Davi era um homem que se conduzia com prudência. Prudência. Vamos para 1 Samuel de novo, capítulo 18, verso 5. A turma dos bereanos apostos aí. 1 Samuel 18 agora, verso 5. 1 Samuel 18, 5 diz assim: saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. O homem segundo o coração de Deus se conduzia com prudência, por isso ele era benquisto por todos. E acabaram confiando, o próprio Saul confiou nele. O homem segundo o coração de Deus se conduz com prudência. Com prudência em quê? No seu andar. Em Efésios 5,15: portanto, vede prudentemente como andais. Prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O homem segundo o coração de Deus é prudente no andar. Quando o povo olhava para o profeta Eliseu, eles diziam: lá vai um homem de Deus. Só no andar as pessoas reconheciam nele que ele era um homem de Deus.
O homem segundo o coração de Deus é prudente no falar. Provérbios 10:19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O que modera os lábios. Não saia da vossa boca palavra torpe. O homem segundo o coração de Deus é prudente no ouvir e praticar a palavra. Mateus 7:24. Mateus 7:24. O homem segundo o coração de Deus é prudente no ouvir e praticar a palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente ouve as palavras e as pratica. Não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Que tem o mundo dito de nós? Quando nós passamos, o que é que o mundo diz quando nós passamos? O que é que o mundo diz do nosso andar? O que é que o mundo diz do nosso falar? Irmãos, se quisermos ser segundo o coração de Deus, a prudência deve fazer parte da nossa vida. Quarto e penúltimo aspecto: Davi era um homem pecador, mas que sabia o que era o arrependimento. Quando Davi pecou, naquele caso do adultério com Batseba, ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi reconheceu. Está em 2 Samuel, capítulo 12 e versículo 13. Diz: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ele foi confrontado e reconheceu prontamente: pequei contra o Senhor. E o seu arrependimento, ele ficou expresso no Salmo 51, todo o Salmo 51, que eu vou ler agora por causa do tempo, apenas os versos inicialmente do 1 ao 4. Ele diz, ele faz uma oração, e ele diz, o Salmo 51, nos versos do 1 ao 4: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha que arrependimento este homem demonstrava diante do Senhor: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu pequei, Senhor, mas me coloco em tuas mãos, me julga conforme a tua vontade, aplica o teu castigo, eu preciso ser purificado. E mais adiante, o homem segundo o coração de Deus assim se manifesta diante do seu pecado, no versículo 10 do Salmo 51, uma das frases mais lindas da Bíblia, no meio de tantas lindas. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O homem segundo o coração de Deus, que foi ungido, que recebeu o Espírito Santo, pecou, mas se arrependeu verdadeiramente e abandonou o pecado. Um homem segundo o coração de Deus, ele não se limita a fazer apenas a sua obrigação, mas como prova de gratidão, ele se esmera em fazer mais. O homem segundo o coração de Deus, ele não mede esforços para agradar a Deus, ele vai além do mínimo necessário. Muitos pensam: eu já fui de manhã na escola bíblica, para que ir no culto de noite?
Muitos pensam: eu já canto no ministério de louvor, já estou fazendo a minha parte, isso já é o bastante. Eu vou lá para evangelismo, vou nada, não é a minha área. Eu já dou o dízimo, para que dar oferta? Para que ir na tarde de oração? Culto de oração? Culto de estudo da palavra? Para quê? Já basta a escola bíblica, tem que ir no meio da semana ainda para esse negócio? Já vou no culto de oração, para que ir na tarde de oração? Oséias 4, verso 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmão, isso é forte, isso é pesado. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falou que é culto de estudo da palavra, as pessoas não querem vir. Escola bíblica, muitos acham que não precisam vir para aprender mais. Se a fé vem pelo ouvir a palavra. Por isso que muitos estão morrendo na fé, estão se acabando, estão voltando para o mundo, estão ficando na beira da estrada, derrotados. Irmãos, por mais que nós fizermos, será sempre pouco, muito pouco. O máximo que a gente queira fazer será muito pouco, pelo tão grande amor que Deus revelou por nós. Eu concluo lhe perguntando: você quer ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, assim como Davi? Nós aprendemos com Davi nesta noite que o homem segundo o coração de Deus fará a vontade de Deus. Depois, Davi era um homem controlado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo controlar a sua vida. Davi era um homem que não confiava em si mesmo, mas ele depositava a sua confiança no Senhor. Exercite a sua fé, ponha a sua fé em ação. De nada adianta você dizer que coloca os seus problemas nas mãos do Senhor, se você mesmo tenta resolver os problemas com as suas próprias mãos, do seu próprio jeito. Davi era um homem que se conduzia com prudência. A prudência. A mulher sábia edifica a sua casa com prudência. A tola, sem prudência, com as suas próprias mãos a derruba. Davi era um homem pecador, mas que sabia o que era o arrependimento. Qual tem sido a sua atitude diante do pecado? O seu arrependimento tem sido sincero, tem sido verdadeiro, a ponto de você efetivamente abandonar aquela situação pecaminosa? A Bíblia, ela não relata que Davi praticou o adultério alguma outra vez, porque arrependimento implica em abandonar de vez o pecado. Por último, Davi era um homem que não se acomodava, mas ele ia além do mínimo necessário. Será que você tem realmente feito muito por Deus? Você que acha que tem trabalhado muito, que tem se esforçado muito, para sua reflexão, analise este pequeno estudo sobre a duração de uma vida. Preste muita atenção, é muito interessante. O Salmo 90, no verso 10, diz o seguinte: que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Muito bem, então eu quero me pegar na palavra. Segundo o salmista, a duração de uma vida normal gira em torno de 70 anos. Veja quanto tempo você dedicaria nestes 70 anos em algumas atividades rotineiras. Se você viver 70 anos, isso equivalerá a 613.200 horas, ou 25.500 dias, ou 840 meses. Agora pensa comigo: se você dormir 6 horas por dia, você dormirá durante sua vida de 70 anos
153.300 horas, ou 6.387 dias, ou 210 meses, que é o mesmo que 17 anos e 6 meses. Em 70 anos, você passa 17 anos e meio dormindo. Se você só dorme 6 horas, você terá passado 17 anos da sua vida dormindo, 17 anos e meio. Se você passa 1h40 comendo, soma o café da manhã, você passa ali meia hora, mais um almoço de mais meia hora, mais um lanche de noite, né? Se você então, pelo cálculo que eu fiz, de 1h40 durante um dia comendo, isso significa dizer que você gastou durante a sua vida 38.325 horas, que equivale a 1.597 dias, que equivale a 52 meses, ou seja, você passou 4 anos e 4 meses comendo, 17 e meio dormindo, 4 anos e 4 meses comendo, já vai para 21 e tanto, só sobra 49. E aí você passou estudando. A maioria das pessoas estuda em média 5 horas por dia. Então, se você estudou durante 16 anos 5 horas por dia, você gastará sua vida, descontando as férias e os finais de semana, 22.500 horas, que equivale a 937 dias, 31 meses, ou seja, 2 anos e 7 meses. Quando reduz para ano, 2 anos e 7 meses consumiu estudando. Trabalhando 240 horas por mês, durante uma jornada de 35 anos de trabalho, resultará em 92.400 horas, 3.850 dias, ou seja, 127 meses, ou seja, você gasta mais 10 anos e 7 meses só trabalhando. Somou aí? Assistindo TV. Ninguém é de ferro. 1 hora só por dia, só 1 hora. Eu vou ser bonzinho, ó, 1 hora. E a partir dos 5 anos de idade, vamos dizer que até os 5 ninguém assistiu TV, você terá assistido televisão e perdido na sua vida 23.725 horas, que equivale a 988 dias, que equivale a 38 meses, que equivale a 2 anos e 9 meses. 1 horinha só vendo televisão. Por outro lado, você gostou, né? Acompanhe este raciocínio simples. Se desde o nascimento, desde que você nasceu, você nunca perder um culto de oração, nem uma escola dominical, e muito menos um culto noturno, você terá então dedicado ao Senhor em 70 anos, dedicado ao Senhor 14.560 horas, que equivale a 606 dias, que equivale a 20 meses, que equivale a apenas e tão somente 1 ano e 8 meses. Se você começar a orar 10 minutos por dia, 10 minutos por dia, a partir dos 5 anos de idade, você terá dedicado em oração 3.796 horas, que equivale a 158 dias, ou seja, apenas e tão somente 5 meses em 70 anos. Queridos, eu encerro agradecendo a sua paciência, mas lhe perguntado, faça um exame
diante de você mesmo e diante do Senhor. Você tem realmente feito muito por Deus? Lembre-se, por mais que fizermos, sempre será pouco como retribuição pelo tão grande amor que Deus revelou por nós. Quer ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Comece fazendo a sua vontade. Que Deus abençoe a Igreja Batista Novo Horizonte, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Às vezes eu me calo em meio a duras provações. Sinto que a voz não quer sair. Mesmo assim não tem ninguém pra ouvir. Então eu me pergunto, por que estou assim? Porque tenho que passar por este mar sem fim. Eu sinto que o Senhor não vai deixar o seu servo aqui se afogar. Tudo que acontece é para o bem dos servos do Senhor. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Se preciso esperar, espero. Dentro de mim eu me calo só pra ouvir Deus falar. Às vezes eu me calo e Deus comigo fala. No silêncio ouço a sua voz e descanso no cuidar de Deus. Então me pergunto, por que estou assim? Porque tenho que passar por este mar sem fim. Eu sinto que o Senhor não vai deixar o seu servo aqui se afogar. Tudo que acontece é para o bem dos servos do Senhor. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Se preciso esperar, espero. Dentro de mim eu me calo só pra ouvir Deus falar. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Se preciso esperar, espero. Dentro de mim eu me calo só pra ouvir Deus falar. Programa Momentos com Jesus.